Pessoal, vamos iniciar então exercício 2 dos exercícios de aplicação, página 229. Então, esse problema diz o seguinte, ó. Em uma pesquisa sobre a propriedade de certos sólidos, uma pessoa construiu o gráfico a seguir. Esse gráfico aqui, tá? Em que as massas de 5 materiais, A, B, C, D e E, em gramas, estão apresentadas em função do volume. Então, você tem um sistema cartesiano, só que ao invés de ter x e y, você tem volume por massa, tá? Então, assim, ele denominou os eixos. Então, você tem aqui o eixo do volume e o eixo da massa, tá? Onde a massa está em gramas e volume está em centímetros cúbicos. Então, essa pessoa, o que ela fez? Ela pesquisou, né, essa relação entre o volume e a massa de certos materiais e ela plotou nesse plano, tá? Plano volume por massa. Ele pergunta o seguinte, ó, considerando que 1.000 centímetros cúbicos de massa de água, né, tem massa 1.000 gramas, então o sólido que flutuará na água será... aqui você precisa lembrar do conceito de densidade, né, para resolver esse problema, né, que foge à matemática, mas está relacionado a outra disciplina. Então, como você calcula a densidade de um material? Massa por volume, né? Então, no caso aqui, ó, ele quer saber o quê? Ele deu que para cada 1.000 centímetros cúbicos de água, né, tem 1.000 gramas, né? Então, a gente pode calcular a densidade da água. Então, qual que seria? Densidade da água. É o que? Massa por volume? Então, nesse caso, como a água tem a massa e o volume iguais, né? Então, a densidade da água vai ser 1 grama por centímetro cúbico. Correto? Ele quer saber o quê? Ó? Qual sólido flutuará na água? Então, o sólido que vai flutuar na água é aquele que for menos denso do que ela, né? Concordam? Agora a gente precisa fazer o quê? Calcular a densidade de cada um desses sólidos aqui. Eu tenho esses materiais, né? A, B, C, D, E. Como que eu vou calcular a densidade desses materiais? O que é a densidade, né? Com densidade, é massa por volume, né? É massa dividido pelo volume. Então, a densidade do ponto A, qual que vai ser? Ou desse material A? Bom, basta a gente consultar aqui o plano, né? O que a gente tem? A gente tem massa aqui no eixo que corresponderia a Y e volume no eixo que corresponderia a X. Então, o ponto A está em 2 centímetros cúbicos de volume e 3 gramas de massa, né? Então, o ponto A, qual vai ser a densidade de água? Com Dzinho. Densidade de A vai ser a massa, né, de A, que é 3, dividido pelo volume, que é 2. 3 sobre 2, dá quanto? 1,5. Né?
Eu não vou pôr unidade porque é a mesma, né? Gramas por centímetros cúbicos para todo. Agora, a densidade de B. B está aqui, ó. 4, volume, 10 de massa. Dez dividido por 4, quanto que dá? 2,5. Densidade de C. Tem 5 de massa e 3 de volume. Então, basicamente, esse problema que você tem que fazer é localizar as coordenadas de cada ponto. Só isso. Multiplicar nessa forma. Massa por volume. 5 dividido por 3, quanto que dá isso em decimal? Dá 1, né? Sobra 2. Vai dar 6, né? Dá uma dízima aqui, né? Agora, densidade de D. Se a gente já tivesse achado uma que fosse menor que 1, já seria a resposta certa. Eu acho que eles colocaram o último, a letra. Só para ter que calcular todas. Então, a D, né, vai ser... A dela está aqui em 8. 8 por 10. Deixa eu ver se é 8, é isso mesmo. 8 sobre 10. Bom, se eu tenho um número dividido por um número maior do que ele, isso vai ser menor do que 1. 8 dividido por 10, quanto que dá? Hã? Então, isso é menor do que 1. Então, esse objeto, esse material flutuaria na água. Vamos calcular o E só para saber. Vai ser 7 sobre 5. Vai dar 1, alguma coisa. Vai ser maior do que 1. Então, essa é a resposta. Esse é o material que flutuaria, porque tem densidade menor do que a densidade da água. Ok? Então, a ideia é muito simples. A única coisa que precisa saber é esse conceito de densidade, né, que está fora de matemática, mas você já conhece. E essa ideia de coordenadas, né? Onde essa seria a primeira coordenada e essa a segunda coordenada. Foi trocado, né? Em vez de usar x e y, usou volume e massa. Fácil, né? Por que você está vestida de enfermeira hoje, Ana Laura? Estou aceitando, pessoal, eu já aceitei. É sobre isso. Prof, Oi. tira a foto pra gente, porque tá meio ruim de enxergar. Tá, vou tirar. Obrigada. Nada.
Agora, no exercício 3 da página seguinte, diz o quê? Olha só, foi utilizado o plano cartesiano para a representação de um pavimento de lojas. A loja A está localizada no ponto 1 e 2. No ponto médio entre a loja A e a loja B está o sanitário S, localizado no ponto S, 5 e 10. Deve estar faltando um texto aí, mas o objetivo é encontrar a localização da loja B, né? Mas não está escrito aí. Então, o que eles fizeram? Você tem um pavimento de lojas, né? Então, você tem uma determinada loja que está no ponto 1 e 2, a loja A aqui. Você tem a loja B, que está num outro ponto, né, que a gente não sabe, mas quer descobrir. Vou colocar ela a loja. Aqui no meio tem um banheiro. Loja não, banheiro, né? S. O que eu posso fazer aqui, ó? Um plano cartesiano, né? Eu digo que aqui é X, Y. Então tem as coordenadas de cada uma das lojas. Tá? Vamos dizer que isso aqui seria o ponto central dela. Né? Beleza? Ele diz o seguinte, que esse local aqui, o banheiro, está localizado exatamente no ponto médio entre essas duas lojas. Então, qual seria a posição dessa loja aqui? Então, tem a posição dessa, tem a posição do banheiro, ele quer saber a posição dessa outra loja. Então, se isso aqui está exatamente no meio das duas, eu sei o quê? Que vou chamar B, B vai ser X e Y, né? Que é o que a gente quer encontrar. Então, vamos lá. Eu sei o quê? Que se um ponto ele é ponto médio entre dois outros pontos extremos, né? Então, se é o seguinte, ó, que 5 é a abscissa de S, né? Ele vai ser igual ao quê? A abscissa de A mais a abscissa de B dividido por 2. Tá? Bom, S está no meio, né? Então, a ordenada de S é igual a ordenada de A, 2, mais a ordenada de B, dividido por 2. Ou seja, a forma do ponto médio, né? Agora, o que eu faço? É só achar x e y em função desses outros valores. 2 vezes 5 vai dar 10, né? Esse 1 vai para lá, vai ficar negativo. 10 menos 1, 9. Então, aqui vai ficar 9 igual a x. 2 vezes 10, 20. Menos esse 2 aqui que vai trocar de lado, é 18, né? 18, 2. Então, a loja B está nessa posição. 9, 18. Correto? É só lembrar aí do ponto médio, né? Soma as abscissas, divide por 2. Soma as ordenadas, divide por 2, você vai ter o ponto médio.
Será que vale o seguinte? Ó, por exemplo, se eu quiser saber o ponto que está aqui no meio, ó, entre A e S, o ponto que está aqui. Imagina que queira colocar uma outra loja aqui, ó, loja C. Quero colocar uma outra loja C de tal forma que ela esteja no ponto médio entre A e S. Será que eu posso dizer que isso aqui estaria a 1/4 da distância de A a B? Vamos tentar fazer? Então, o que eu quero fazer? Esse aqui é o ponto médio entre A e S. Só que esse é o ponto médio entre esses dois. Então, ficaria assim, o ponto C seria o quê? Ponto médio entre A e S, né? Que vai ser 1 mais 5 dividido por 2 e 2 mais 10 por 2. Então, daria 3 e 6. Então, esse ponto C teria que estar no ponto 3 e 6. Será que é a mesma coisa que se eu fizer isso aqui, ó? Ponto C vai ser 1 mais 9 dividido por 4 e 2 mais 18. Não dá, né? Aqui vai dar 10 quartos e 20 quartos. Então, não. A resposta é não. Eu não estava pedindo aqui no exercício, né? Só estava questionando mesmo. Ok? Então, nesse aí a resposta é a letra D, né? Aqui é especulação. Exercício um pouquinho mais interessante agora. Esse aqui está muito fácil, né? Então, exercício 1, só que agora do módulo 46, tá? Página 232. Então, o problema diz o seguinte, ó, dado um número complexo, z igual a mais bi, com a e b reais, né? Define-se o afixo de z como ponto do plano complexo de coordenadas a e b. Então, sejam a, b e c os afixos dos números complexos. ZA igual a 14 mais 4i, ZB igual a 6 menos 2i, né? E ZC igual a 16 menos 2i. Quer saber qual que é a área do triângulo de vértices A, B e C. Então, o problema, ele já explica o que é afixo, né? Eu só poderia perguntar ali, mas a ideia é o seguinte. Você tem um número complexo, que é igual a Z, A mais BI, ó, um número complexo qualquer, né? Z igual a mais BI. Então, o afixo de Z seria o quê? É esse ponto, tá? Dado pelas coordenadas A e B. Ou seja, o coeficiente da parte real e o coeficiente da parte imaginária. Então, esse aqui é o afixo. Tá? Simples a ideia, né?
Ó, isso aqui implica nisso. Implica que você vai ter um ponto relacionado a Z que é igual a A e B. Bom, ele dá 3 pontos aqui, ó. Ele diz o quê? Que ZA é 14 mais 4i. Então, olhando para isso aqui, ó. Olhando para esse padrão, né? Então, se ZA é 14 mais 4i, qual que é o ponto correspondente a A? Então, a parte real, né? Parte real e imaginária. 4. 14, 4. O ZB, ele diz que vale 6 menos 2i. Então, ponto B vai ser igual a parte real, né? Na ordenada e a imaginária. Mesmo vale para ZC, né? 16 menos 2i. Então, é só seguir esse padrão. Dado um número complexo, A mais BI, né? Você transforma ele em um ponto no plano cartesiano, que é chamado de afixo, onde a ordenada vale, a abscissa vale A, que é a parte real, e a ordenada vale B, que é o coeficiente da parte imaginária. Então, eu tenho 3 pontos, A, B e C, que são localizados nesse plano cartesiano. Ele quer saber o quê? Qual que é a área do triângulo formado por esses pontos? E agora? Então, eu tenho um triângulo aqui, ó. Vamos desenhar mais ou menos. 14, 4. Então, meu triângulo estaria mais ou menos nessa posição aqui, tá? Agora, ele pede o quê? Qual que é a área desse triângulo aqui, dado por esses 3 vértices? Então, como que a gente calcula a área quando você tem os vértices do triângulo com plano cartesiano? Lembra que aqui a gente está utilizando álgebra, né? E não geometria. Então, você conhecendo esses 3 pontos, o que você faz? Uma das fórmulas, né, é você calcular o determinante associado. Então, o que você pode fazer? Ó? A área vai ser igual ao quê? A área desse triângulo vai ser 1/2 determinante de D. Onde esse determinante, como que você forma ele? Então, ele vai ser o primeiro, um dos pares ordenados que eu tenho, né, um dos vértices. A ordem aqui não importa. Vou pegar aqui 14, 4. O último valor você vai completar com 1, tá? 1. Vai ser 1, vai ser 1 aqui. O próximo vértice, 6 menos 2, 16 menos 2. Agora é só calcular o determinante, né? Como que eu calculo? Vou repetir as 2 colunas aqui, ou repito as 2 linhas aqui embaixo. Então, repetir as colunas. 14, 6 e 16. 4 menos 2 menos 2. Então, bom, agora vocês sabem, né? Esse produto, esse produto, esse produto. Sinal positivo, né? Os produtos das diagonais secundárias, você vai multiplicar por menos, tá? Então, fazendo todas essas multiplicações,
e as adições correspondentes, eu tenho o quê? Que D vale 60. D igual a 60. Então, a área vai ser 60 dividido por 2, 30. Ok? Também tem outra forma de resolver, né? Como que a gente pode encontrar a área sem ser usando esse método do determinante? Vocês lembram? A gente viu uma regra para encontrar. Alguém lembra? Eu pago uma viagem para a Disney, para quem lembrar. Nem assim. Então, a gente também pode utilizar a regra do agrimensor, né? Qual que é a ideia? Vocês lembram dela? Vou anotar aqui no cantinho. Então, você coloca os pontos, né, em ordem sentido anti-horário. Então, se você começar do ponto B aqui, então ficaria 6 menos 2, depois o ponto C, 16 menos 2, depois o ponto A, 14 e 4, eu repito o último ponto. 6 menos 2. Agora, como que eu faço? Eu faço esses produtos aqui, ó. Positivo, esse eu multiplico por menos. Eu acho que são menos cálculos do que utilizar o determinante. É uma outra opção. O resultado tem que dar o mesmo. Nós você vai fazer as mesmas multiplicações. 6 vezes menos 2 está aqui. Eu estou multiplicando por 1, então não está alterando nada. 6 vezes menos 2. 16 vezes 4. 16 vezes 4. 14 vezes menos 2. 14 vezes menos 2. Que é 1. Na verdade, isso aqui é apenas uma simplificação desse procedimento aqui, tá? Ó, 16 menos 2, 16 menos 2, vou trocar o sinal. Ok? Um outro método. Esse é mais simples, né? Só que nesse aqui você tem que tomar o seguinte cuidado. Por exemplo, se você não desenha a figura, você não tem como saber qual que é o sentido anti-horário para considerar os pontos. Porque esse aqui você tem que pegar na ordem certa. Esse aqui não, qualquer ordem que você pegar os pontos, você vai chegar no resultado. Aqui você tem que considerar no sentido anti-horário. Então você teria que desenhar a figura para saber qual que é o sentido anti-horário. Beleza? Prof, tira a foto. Tirei. Vou tirar outro.
Exercício 2 da mesma página. Tá? Um problema que é aparentemente difícil devido à forma que colocaram ele, mas não é, né? Então, ele dá essa equação aqui. Ó. Mas vem da dedução lá do início lá. E o do agrimensor também divide, tá? Depois você faz os cálculos. Isso aí tem toda a explicação geométrica e algébrica, né? Tem a dedução lá. Não sei se nessa apostila tem, mas depois, se você quiser, eu posso te enviar. Então, o exercício 2 diz o seguinte, ó, que as soluções reais, né, soluções reais dessa equação, elas representam em um plano cartesiano, representadas em um plano cartesiano, são vértices de um polígono cuja área vale quanto? Então, vamos lá. Então, você tem essa equação, você tem soluções reais associadas a essa equação. E está dizendo o quê? Que essas soluções, quando colocadas num plano cartesiano, elas vão representar um polígono cujos vértices são essas soluções. Quer saber qual que é a área desse polígono? De início, você pode querer resolver essa equação, né, para chegar a alguma solução. Só que esse tipo de equação aqui, ó, você não vai conseguir resolver ela. Né? Se levar isso aqui ao quadrado, você vai ter o quê? Um polinômio de grau 4 em x, e aqui um polinômio de grau 4 em y, tá? Ou seja, você não vai conseguir resolver. Não sei que você tivesse uma terceira parte da equação, né? Para auxiliar. Então, só porque ele diz o seguinte, ó, as soluções são reais, tá? Então, não admite números complexos aqui. Outra questão que você tem que observar e que, na verdade, é o que faz você resolver esse problema é o seguinte, ó. Veja que você tem duas parcelas elevadas ao quadrado, cujo resultado é zero. Ó, dois números que estão elevados ao quadrado, cujo resultado dá zero. Todo número elevado ao quadrado, a gente sabe que tem que dar um valor